Hoje, na classe dos jovens, estudaremos a lição de número 8, que tem como título Davi, um encontro, um livramento. Dando continuidade à exposição da biografia deste servo de Deus, chegamos ao primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 25, a partir do versículo de número 2, narrativa que demonstra o encontro de Davi com a família do Carmelo, descendente de Caleb, a saber, Nabal e Abigail. Para esta aula em específico, os nossos objetivos são, em primeiro lugar, saber que palavras tolas geram consequências indesejadas. Em segundo lugar, ressaltar as virtudes de Abigail. E, por fim, compreender que Deus concede livramento para aqueles que nele confiam. Cumpriremos estas finalidades mediante a explicação e aplicação dos pontos e subpontos que se acham na própria lição. Portanto, direto ao assunto e com muito conteúdo, o nosso texto principal nos diz: eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. Provérbios capítulo 8, versículo de número 12. Comparando traduções, trouxe a versão dinâmica NVT, que nos diz: eu, a sabedoria, moro com a prudência. Sei onde encontrar, veja como o texto está mais claro aqui, conhecimento e discernimento. Em Provérbios 8, a sabedoria é retratada como uma pessoa que clama nas encruzilhadas da vida, oferecendo orientação, justiça e direção. A linguagem aqui, ela é poética. E Provérbios capítulo 8 deve ser interpretado tendo em consideração não só o seu contexto, mas também o seu gênero literário. O versículo 12, que acabamos de ler, faz parte de um discurso mais amplo. Todo o discurso está no versículo 1 ao 36, onde a sabedoria é apresentada como voz divina anterior à criação, novamente uma linguagem poética, versículo de número 22, e presente em todas as obras de Deus, versículo 30. Aqui, a sabedoria se apresenta em primeira pessoa, ela é personificada. Vamos definir dois termos importantes dentro do nosso versículo que está em foco. Primeiro, sabedoria, hokmah, mais que conhecimento técnico. É a palavra, não é, hebraica para sabedoria, hokmah. Mais que conhecimento técnico, refere-se à capacidade de viver conforme o temor do Senhor. Tanto que o viver sábio, a aplicação prática da sabedoria, no versículo de número 13, é contrastada com o temor do Senhor. É ter discernimento. Discernimento naquilo que vai agradar a Deus em cada situação concreta. Viver com sabedoria é viver de uma forma que Deus se agrada. Isso à luz do contexto bíblico e, sobretudo, do livro de Provérbios. A segunda palavra interessante que aparece aqui no texto é ormá. Eu posso estar sendo caricato aqui na citação dos textos originais, mas relevem, por favor. Essa expressão ormá literalmente significa ação piedosa, discernimento aplicado, prudência. E prudência no livro de Provérbios não é mera cautela, mas habilidade para agir no tempo certo, com precisão e ética. Qual o ponto de ligamento de nosso texto principal com o conteúdo da lição? Bem, a história que estamos prestes a estudar demonstra com muita clareza como ações sábias e humildes podem, de forma extraordinária, mudar o rumo dos acontecimentos. O contrário também é verdadeiro. A história que vamos analisar agora mostra como ações tolas, ações insensatas e imprudentes podem promover destruição. O resumo da lição nos diz: Davi recebeu um grande livramento a partir de seu encontro com Abigail. Mesmo diante de um marido tolo, ela era virtuosa e foi usada por Deus na edificação de seu lar. Eu quero que você, neste momento, ainda está no comecinho da aula,
aplique uma atividade dinâmica chamada Escolhas em Dois Caminhos. É simples de aplicar, você vai movimentar a classe, vai trazer todo mundo para a mesma página e vai promover o interesse dos seus alunos em participar da aula e aprender o conteúdo da lição. Você vai apresentar aos alunos uma situação bem rápida. Alguém te ofende injustamente. Você foi ofendido injustamente. E em seguida você vai fazer 2 perguntas aos alunos. Primeira pergunta: como vocês reagiriam sem pensar? De repente você foi ofendido e você sabe que aquilo é uma injustiça. Qual a sua primeira reação? E agindo nessa primeira reação, qual seria ela? Eu revidaria. Eu descontaria. Eu faria 2 vezes pior. Comigo não. Comigo é assim, sem pensar, toma lá da cá. Aí a segunda pergunta é: como reagiriam com sabedoria? Então você vai trazer os seus alunos para meditarem naquilo que considero o ponto principal da nossa aula de hoje. Como reagimos diante de situações difíceis. Em seguida, você vai ler Provérbios 8:12, ou se quiser diferenciar, trazer um texto diferente, além daquilo que a gente já leu aqui no texto principal, traga Provérbios 15:1. E você vai pensar sobre os alunos, nessa situação de injustiça, qual resposta, qual reação edifica, qual reação é uma reação sábia. E pensem, como Abigail reagiria ou lidaria com isso. Você vai finalizar com a frase: a sabedoria constrói onde a ira destrói. Devemos não só agir com sabedoria, mas reagir também com sabedoria. Vamos à exposição dos pontos e subpontos? Eu quero me dirigir aos meus irmãos que estão me assistindo pelo YouTube e fazer um pedido especial. Curtam, comentem e compartilhem. Esta ação que vocês fazem aí do outro lado e não custa nada, é muito valiosa para nós. O YouTube vai indicar este conteúdo a mais pessoas e, consequentemente, mais gente vai conhecer o canal Abrajaula. E isso através da sua ação. Em reciprocidade, estou deixando aqui na descrição do vídeo um link azul onde você fará gratuitamente o download do subsídio que estou utilizando como roteiro para esta aula. Meus irmãos da Ferramenta EBD, um abraço mais que especial a todos vocês. É bom tê-los aqui na plataforma da ferramenta e façam um pedido, utilizem, abusem aqui, façam uso máximo que vocês puderem de todos os materiais que estão disponíveis na plataforma da ferramenta, pois esses materiais visam justamente isso: você ministrar uma aula inesquecível. Use o Motion, use as imagens trabalhadas com as reflexões diárias, se utilizem do slide profissional que disponibilizamos, assistam os cursos para vocês serem reciclados, lapidados, capacitados para o desenvolvimento da aula de vocês. Aí alguém está me assistindo pelo YouTube e está dizendo: onde é que eu encontro isso? Onde é que tem tudo isso? Tem na plataforma da Ferramenta EBD. Você está perdendo tempo, rapaz. Olha, aqui na descrição do vídeo, para quem está pelo YouTube, eu vou deixar também o link da Ferramenta EBD. Clica para tu conhecer. Já somos quase 10 mil alunos dentro da plataforma da ferramenta. Você vai clicar, vai conhecer, vai perceber que é o local onde o professor da escola dominical encontra tudo em um só lugar. Vamos à aula, vamos ao ponto de número 1. Abraço aos irmãos do YouTube, abraço especial aos irmãos da Ferramenta EBD. Ponto 1. Palavras tolas, consequências indesejadas. Subponto 1. Nabal, um homem tolo. A lição diz: quando falamos em Nabal, imediatamente somos remetidos ao vocábulo tolo. A Bíblia nos diz o seguinte, a partir do versículo 2 do primeiro livro de Samuel, não é 1 Samuel, é 1 Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 25, versículo 2 e 3. Havia um homem em Maom que tinha as suas propriedades no Carmelo. Era um homem muito rico, tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras, e ele estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. O nome desse homem era Nabal, e a mulher dele se chamava Abigail. Ela era inteligente e bonita, porém Nabal era grosseiro e mau em tudo o que fazia. Era descendente de Caleb. Que contraste, não é? Descendente de Caleb, mas um homem oposto a quem foi Caleb. Mau em tudo que fazia. Era as ações de Nabal.
Vamos aqui a um resumo da biografia desse homem. Primeiro, seu nome, né, o significado de seu nome é até algo profético, posso assim dizer. O nome de Nabal significa insensato, tolo. E ele agia assim, ele era assim, ele era um tolo. Ele era um insensato pelas suas ações e pelo seu caráter. A sua origem, da casa de Caleb, clã renomado em Israel. A gente não é aquilo que a nossa família é. Às vezes a nossa família é uma bênção e a gente pode não ser uma bênção. Às vezes a nossa família é um desastre. Às vezes a nossa família é um caos. E necessariamente a gente não vai ser aquilo que a nossa família é. Fica bem visto aqui no caso de Nabal. Caleb era um homem justo. Caleb era um homem obediente, fiel, um homem de fé. Já Nabal, um tolo, um insensato. Ele morava nas proximidades do Carmelo, no sul de Judá. Qual era a sua profissão? Fazendeiro. E ele era extremamente rico, possuía 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, o que para a época era uma coisa assim, uma riqueza sem tamanho. Além dos bois e das demais riquezas que não é mencionada no texto. Sua esposa, Abigail, mulher formosa e sensata. A partir dessas informações biográficas, tracemos rapidamente o perfil de Nabal. Primeiro, ele era rico, mas sem temor de Deus. Ele era próspero materialmente, porém espiritualmente falido. E sabe qual é o maior fracasso de um homem? Eu sempre repito isso aqui em nossas aulas. É ter sucesso naquilo que vai afastá-lo de Deus. Eu não estou dizendo aqui que a prosperidade material afastou Nabal de Deus, mas ele amava tanto aquilo que tinha, a gente vai ver mais à frente, que isso lhe foi um tropeço. Suas riquezas eram seus ídolos. Então, o maior fracasso de um homem é ter sucesso naquilo que vai afastá-lo de Deus. E isso em todas as áreas. Na área dos estudos, na área do ministério, porque tem gente que tem sucesso ministerial, mas está longe de Deus. Na área das posses materiais e afins. Em segundo lugar, ele era arrogante e grosseiro, tratava mal os outros, inclusive seus servos. Nabal era o tipo de patrão que ninguém gostaria de ter. Em terceiro lugar, ele era insensato e egoísta. Recusou ajudar Davi, mesmo após ter sido beneficiado por ele. Em quarto lugar, ou em quinto, ele era cego espiritualmente, ignorou quem era Davi, o ungido do Senhor, e zombou de sua origem. Nabal é o modelo do tolo bíblico. Seu coração estava endurecido, centrado em si mesmo e em suas posses. Ele, Nabal, representa o arquétipo bíblico do insensato. Alguém que, embora rodeado de bênçãos, fecha o coração para Deus e para o próximo. Devemos tomar cuidado para não sermos Nabal. Quando estivermos vivendo as bênçãos de Deus, quando estivermos gozando de certa prosperidade, não fecharmos o nosso coração. Tanto para o Senhor, que concede as bênçãos, como para o próximo, que necessita da nossa ajuda. Devemos tomar muito cuidado quando estivermos vivendo as respostas de nossas orações. Às vezes, nós estamos capacitados e preparados para viver nos fracassos, viver nos vales. Mas será se estamos preparados para viver no tempo da prosperidade? Viver nos montes da bênção de Deus? É uma pergunta que eu deixo para os professores e, consequentemente, para os seus alunos. Subponto 2. Palavras insensatas. A comunicação tem um grande poder na vida humana. Quanto melhor usamos as palavras, menos nos incomodamos com eventos desastrosos e reveses antes inevitáveis. Nabal, diante de tal situação, deveria ter sido pelo menos respeitoso e coerente. Porém, diante de um guerreiro como Davi, foi ríspido e insensível ao momento atravessado pelos seus visitantes. Eu vou fazer uma leitura longa e vou fazer rápido, espero que você acompanhe. Primeiro livro de Samuel, capítulo 25, versículo do 4 ao 11, diz assim: Quando Davi no deserto ouviu dizer que Nabal tosquiava as suas ovelhas, enviou 10 rapazes e lhes disse: Vão ao Carmelo falar com Nabal e perguntem-lhe em meu nome como está. Digam àquele afortunado: paz para você,
paz para a sua casa e paz para tudo o que é seu. Soube que você está fazendo a tosquia das suas ovelhas. Os seus pastores estiveram conosco e nós não os maltratamos e nada lhes faltou durante todo o tempo em que estiveram no Carmelo. Pergunte aos seus moços e eles lhes dirão. Portanto, que os meus rapazes encontrem favor em sua presença, porque chegamos em boa hora. Por favor, dê a estes seus servos e a Davi, seu filho, olha a humildade de Davi, qualquer coisa que você tiver à mão. Davi está pedindo mantimento. Os rapazes de Davi foram e falaram a Nabal todas essas palavras em nome de Davi. Depois ficaram esperando, e Nabal deu a seguinte resposta aos servos de Davi. Quem é Davi? Quem é Davi? Olha só. E quem é o filho de Jessé? Muitos são, hoje em dia, os servos que fogem do seu senhor. Vocês acham que eu vou pegar o meu pão, a minha água e a carne dos animais que abati para os meus tosqueadores e dar a homens que não sei de onde vêm? Que resposta ríspida diante da humildade de Davi em pedir mantimento. Palavras insensatas são vistas aqui na fala de Nabal. E essas palavras, à luz da Bíblia, são expressões verbais nascidas da ausência de temor de Deus, caracterizadas por orgulho, desprezo pela verdade, juízo precipitado e insensibilidade ética. As palavras insensatas podem ser ríspidas, caluniosas, zombeteiras, egocêntricas, mentirosas, ofensivas. E vejamos aqui em 3 pontos como foram desastrosas as palavras de Nabal. Primeiro, uma rejeição insultuosa da identidade de Davi. Quando ele diz assim, quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Ele sabia quem era Davi. Porém, ele assume essa postura de cínico. Aqui, nós temos uma expressão sarcástica, quem é Davi? O intuito, o objetivo é justamente menosprezar Davi, rebaixar Davi, humilhar Davi diante de seus servos. Nabal o conhecia, mas ao que parece, ele adota o mesmo espírito de Saul, um espírito de oposição ao servo de Deus. Porque a linguagem ecoa a linguagem depreciativa de Saul. Quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Meu Deus, que homem desastroso em suas palavras. Dizer isso para um guerreiro cujo exército estava armado até os dentes? Em segundo lugar, calúnia e julgamento moral distorcido. Isso aqui é um problema grave de palavras insensatas. Ele diz assim, hoje em dia, há muitos servos que fogem dos seus senhores. Aqui, Nabal insinua que Davi é um mero fugitivo rebelde, um servo insubmisso que abandonou seu senhor Saul. Ele reformula a história para difamar Davi, ignorando que ele havia sido injustamente perseguido. É uma palavra que distorce a verdade para proteger o ego e justificar a avareza. A este homem vil, a este rebelde, não darei nada. Diga a ele, não vou dar nada. E mais, ele é um rebelde, escravo fugitivo. Em terceiro lugar, egoísmo expresso em repetições possessivas. Tomaria eu o meu pão, a minha água e a carne dos meus bois. Um versículo. Ele repete aqui a expressão meu, meu, meu. E isso aqui revela que o centro do coração de Nabal é ele mesmo. O que deveria ser uma oportunidade de hospitalidade, de retidão, de retribuição, torna-se o palco de sua idolatria pessoal. Não vou dar nada. Palavras duras, palavras ríspidas. Devemos tomar muito cuidado. Até mesmo, aqui Nabal, ele foi insensato dos insensatos. Porque ele respondeu rispidamente a alguém que poderia assim acabar com ele. Só que tem gente que age como Nabal, mas é um Nabal mais inteligente, mais conveniente. Mas o coração é o mesmo, o sentimento é o mesmo.
pessoas que podem lhe beneficiar, pessoas que podem, de certa forma, lhe prejudicar, ele trata, trata na linha. É só Mas pessoas que não podem lhe beneficiar, pessoas menos afortunadas, ele age com rispidez. Devemos tomar cuidado. Muito cuidado. Porque às vezes eu vou falar. Eu posso falar? Eu vou falar. Eu vou falar. Geralmente eu não adoto esse tom aqui, mas eu vou falar. Tem gente que é assim. Falo. Tem gente que é assim. Meu pastor. Coração de Nabal. Buscando só um benefício. Buscando só algo que alimente seu próprio ego. Buscando uma bênção. Buscando uma posição. Buscando um título, um carro. Meu pastor. Agora vai ver como ele trata o porteiro. Vai ver como ele trata os auxiliares. Não podem fazer nada por ele. Não podem fazer nada por ela. Eu tô falando assim, eu tô aplicando isso para um ambiente de igreja. Mas tem gente que não trabalha do mesmo jeito. Ou com o gerente, com o patrão. Aí vai ver como ele trata os funcionários. Vai ver como ele trata aqueles que estão debaixo de sua autoridade, como se fossem nada. Cuidado para não serem um Nabal. Mas vamos progredir. Consequências indesejadas. A lição diz, aquilo que o homem plantar, com certeza colherá. Essa é uma verdade bíblica que precisa ser sempre considerada. Nabal plantou insensatez. Certamente uma característica que fazia parte das mais diversas áreas da sua vida. A colheita, nesse caso, teria sido realmente calamitosa se não fosse a presença de uma mulher virtuosa. Preste atenção. Como as palavras insensatas produzem frutos ou consequências, como o autor coloca aqui, terríveis. Primeira consequência. Palavras insensatas colocam vidas em risco. Se Abigail não tivesse intervido, Davi teria ceifado todos os homens da casa de Nabal. Uma palavra precipitada quase custou a vida de uma família inteira. Escute-me. Uma palavra dita com ira no trânsito, nas redes sociais ou em casa pode provocar uma tragédia. Quantos já perderam o emprego, o casamento, a paz e tudo por não saber calar ou julgar, pesar as palavras? Muito cuidado. 2. Palavras insensatas destroem reputações. Como é que você lembra de Nabal? Tolo, insensato. Nabal não deixou honra, apenas ruína. Uma frase impensada pode manchar um nome que levou anos para ser construído. Um áudio vazado, uma crítica infeliz ou um pôster ofensivo pode arruinar sua credibilidade. 3º lugar, palavras insensatas afastam a graça e atraem o juízo. Você sabe que a gente vai dar conta de toda palavra tola, toda palavra torpe, toda palavra insensata, maldita que sai da nossa boca? Isso no dia do juízo, mas às vezes Deus traz o juízo para o presente, como foi o caso aqui de Nabal. E por fim, palavras insensatas adoecem e matam relacionamentos. Muito cuidado, irmãos, muito cuidado. Toda palavra é uma semente. Ela vai dar fruto. E você vai comer desse fruto, quer goste dele ou não. Então pondere, pense e haja com sabedoria. Em segundo lugar, temos aqui o ponto 2, uma mulher virtuosa. E aqui nós focamos a figura de Abigail. A lição diz, Abigail se destacou pelas suas virtudes em um momento tenso. Seu marido, após ter sido insensato e ofender gravemente a Davi, estava condenado a um triste fim. Ela e toda a sua casa, mas ali havia uma mulher virtuosa. No contexto bíblico, a gente vai falar sobre mulher virtuosa. Eu não vou me deter aqui na história da Abigail e não vou ler os textos, senão a aula vai ficar muito grande, tá certo? Mas é importante que você leia. Você vai ver que quando a Abigail fica sabendo do que Nabal disse a Davi, através de seus servos, meu Deus do céu, ela, não, vamos resolver isso aqui.
ela se movimenta, ela prepara um banquete para ir ao encontro de Davi, interceder, mediar a situação a fim de que Davi não executasse tudo aquilo que estava em seu coração por raiva de Nabal. Abigail é uma mulher virtuosa. E no contexto bíblico, uma mulher virtuosa é aquela que une temor do Senhor, sabedoria prática e firmeza moral. Não age por impulso, mas por discernimento. Em situações críticas, preserva a justiça, evita o mal e promove a paz. São muitas as características de uma mulher virtuosa. Porém, eu quero destacar apenas as de Abigail. Ela é chamada virtuosa porque interveio com coragem e sabedoria para evitar um massacre. Primeiro livro de Samuel, capítulo 25, versículo 18 ao 31. Fez o que era certo diante de Deus, mesmo sem o apoio do marido, versículo 19. E falou com verdade e humildade, contendo o furor de Davi, versículos 24 ao 28. Eu nunca vi quem ir por baixo sair derrotado. A humildade cabe em todo lugar. Abigail foi por baixo. Humildade. E a ação humilde já é uma ação fundamentada em sabedoria. Os sábios são humildes. Quem são soberbos? Tolos. Então Davi, ou melhor, Abigail, era uma mulher virtuosa. Subponto 2 diz, enviada por Deus. E a lição nos fala, o encontro entre Abigail e Davi foi divino e, mediante os conselhos entregues, decisivo para que o futuro rei não sujasse as suas mãos com o sangue de um tolo. Por conta de Nabal, esse tolo, você não pode cometer essa atrocidade, Davi. Isso será uma pedra de tropeço para o teu coração. Futuro rei de Israel não pode ter as mãos manchadas com o sangue de um homem insensato e com o sangue de pessoas inocentes. Não faça tal coisa. Ela foi enviada por Deus para mediar esta situação. As atitudes de Abigail formam uma sequência ética e espiritual que são exemplar. Suas ações, que expressam sabedoria prática, discernimento espiritual e coragem, estão aqui abaixo. Primeiro, ela agiu prontamente diante da ameaça. Versículo 18. Então Abigail tomou a toda pressa 200 pães. Ela agiu apressadamente. E a lição aqui é clara. Não espere o problema se agravar. Tenha uma postura de ação imediata para lidar com o mal. Você soube do mal? Não vá empurrando com a barriga, não vá colocando debaixo do tapete. Tenha uma postura imediata para lidar com essa situação crítica, porque o mal vai se avultar, o mal vai crescer e vai chegar um momento em que você não terá mais condições de lidar com ele. Em segundo lugar, tomou a responsabilidade mesmo sem ser a culpada. Versículo 24, cai a culpa sobre mim. Davi vendo isso, o exemplo, a sabedoria, a humildade de Abigail chegaram a tocar o coração de Davi. Cai sobre mim. Abigail não ficou se vitimando, nem mesmo procurando tirar satisfação com seu esposo. Ela assumiu a postura de intercessora, de conciliadora. Em terceiro lugar, afirmou a verdade sem hostilidade. Não se importe com este homem de Belial. Abigail foi honesta, versículo 25, sobre a loucura de Nabal. Falou com equilíbrio, não defendeu o erro, nem usou a verdade para ferir. Isso aqui é dizer o que é certo do modo certo. Ela também reconheceu a autoridade de Davi, versículos 28 ao 30. O Senhor certamente fará casa firme a meu Senhor. Oh, que mulher inteligente! Quando analisamos as palavras de Abigail, nós conseguimos perceber o tanto de sabedoria e humildade que há ali. Ela reconhece a autoridade de Davi, isso vai quebrando, vai desarmando Davi. O que Davi vai fazer depois de uma postura e de tais palavras como estas? O que ele faria se não mudar de opinião? Por fim, ela preveniu um pecado e poupou sua consciência, versículo 31, para que isso não seja tropeço no teu coração. Ela ajudou Davi a evitar um erro que mancharia sua história. Pensou no futuro espiritual dele e não apenas no momento de tensão. Isso aqui
é uma coisa extraordinária. Abigail é uma mulher extraordinária. Tanto é que, depois da morte de Nabal, um spoiler aqui, ela se torna a esposa de Davi. Abigail, uma mulher extremamente sábia. O subponto 3 diz, edificando a sua casa. E a lição nos fala, Abigail nos deixa um exemplo admirável e um convite valioso, edificar a casa. Precisamos edificar a nossa casa. Homens, mulheres e jovens. Nossa casa deve ser uma casa de bênção. Precisamos edificar o nosso lar. Na Bíblia, edificar significa construir algo com base firme, visando permanência, segurança e propósito. No contexto familiar, edificar a casa é estabelecer um lar sustentado por princípios de sabedoria, de justiça, de temor ao Senhor e responsabilidade. Não é simplesmente levantar paredes, mas formar caráter, proteger vínculos e cultivar um ambiente saudável. Provérbios 14:1 afirma, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as suas próprias mãos a derruba. Eu posso aqui parafrasear o versículo. O homem sábio, o jovem sábio edifica a sua casa. E como é que um homem, um jovem, uma mulher pode edificar a sua casa? A casa ela é edificada em 3 dimensões: espiritual, temer ao Senhor e buscar a direção de Deus e manter o lar em aliança com princípios bíblicos. 2. Na área relacional, cultivar a paz, moderar as palavras, promover reconciliação e agir com prudência nas tensões, perdoar e aí vai. E 3. Moral e prática, proteger o que é justo, administrar bem os recursos, cuidar dos que estão sob sua responsabilidade, ser um exemplo dentro do lar. Abigail é, de fato, um modelo. Ela não se omitiu, não justificou o erro, não esperou alguém resolver. Ela agiu com sabedoria para salvar o que ainda podia ser salvo. E com isso, se tornou parte da história do povo de Deus. Ponto 3. Eita, bati até na câmera aqui. Mas tá tudo ok aí, né? Vamos lá. Ponto 3. Livramentos no tempo presente. 1. Sobre fragilidade. Aqui é um ponto mais de aplicação. Ai, tô velho, minhas costas estão doendo. Vamos lá. Aqui é um ponto mais de aplicação. O subponto diz o seguinte, sobre fragilidade, a lição nos fala. A fragilidade de Nabal poderia ter ocasionado uma grande tragédia. Quantas histórias são interrompidas ou tristemente reescritas diante dos respingos dos erros e fragilidades negligenciadas? Falta de maturidade, de diálogo, compreensão ou ainda a ignorância diante de algo. Enfim. Muitas são as nossas fragilidades, por isso é importante que façamos constantemente o exercício do autoexame e assim, identificando nossas fraquezas, as depositemos diante do Senhor. Eu li esse texto e eu confesso a vocês, eu também tenho dificuldade para entender algumas coisas, né? Eu precisei pensar um pouco assim sobre ele, refletir. O que esse texto está comunicando mesmo assim, né? As palavras, não sei, não fizeram muito sentido assim na primeira leitura, mas lendo e relendo, eu entendi que a ideia central do texto é que as fragilidades ignoradas ou não tratadas podem gerar consequências graves e irreversíveis, afetando não apenas quem erra, mas todos ao seu redor. Nabal é o retrato bíblico de alguém que, dominado pela insensatez, pela arrogância e pela incapacidade de perceber a gravidade de suas palavras e atitudes, agiu de forma tola. Tem gente que é assim. Machuca todo mundo. Age de forma tola. É governado por sentimentos pecaminosos. Mas acha que não. Acha que está tudo bem. É incapaz de perceber suas próprias fragilidades. Assim como Nabal, todos carregamos fragilidades. Seja a falta de domínio próprio, a incapacidade de ouvir, o orgulho, a omissão e afins. O problema não é tê-las, mas negligenciá-las. Quando deixamos essas áreas sem vigilância, abrimos espaço para a destruição nos relacionamentos, nas decisões e na fé. Olha que coisa séria. Todos nós temos fragilidades, mas você está consciente delas? Por isso, o texto aponta para o autoexame. O autoexame constante como prática espiritual, emocional e algo saudável. Examinar o meu coração.
Tenho muitas fragilidades, preciso admitir isso. E admitindo isso, eu preciso reconhecer as minhas próprias limitações. Isso não é sinal de fraqueza, mas é um sinal de maturidade. E preciso levar isso ao Senhor. Porque eu não posso permanecer ou viver no erro, ou justificar essas ações que são arrogantes, essas ações que são insensatas, que são tolas. Não posso justificar. Eu devo levar isso ao Senhor com os nomes certos. É pecado. São minhas falhas. Me ajude, para que eu possa ser alcançado pela graça transformadora. Faça isso. Não seja um Nabal. Não seja um Nabal. Reconheça as suas falhas. Reconheça as suas falhas antes que as consequências dos atos errados alcancem a sua vida de forma irreversível. Um segundo subponto, um mundo de adversidades. Eu vou ler todo o texto aqui do subponto. No caso que estamos estudando, as adversidades faziam parte da vida de cada personagem. Cada um tinha o seu contexto, cada um tinha a sua história. Quando havia as perseguições, os dramas e sofrimentos de seus homens, as injustiças de Saul e os riscos de vida para a sua família. Com Abigail, as consequências da insensatez de seu marido. Com Nabal, sua tolice, ganância e falta de equilíbrio. Os três personagens reagiram às adversidades de maneiras que ditaram o rumo dos acontecimentos. Aqui é justamente a importância de como nós devemos agir. Agir com sabedoria e não como tolo. Davi ouviu os conselhos daquela mulher e mudou sua postura sendo abençoado. Agiu como sábio. Soube voltar atrás. Soube mudar de opinião diante de um conselho sábio. Abigail teve sensibilidade ao ocorrido e no momento certo correu ao encontro do futuro rei com as palavras certas e as provisões tão necessárias. Então aqui nós temos um modelo de alguém que agiu com sabedoria. Davi escutou com sabedoria e repensou seus atos. Abigail ouviu com sabedoria e logo agiu. Vamos lá. Ao voltar para casa, Abigail teve sensibilidade, provisões são necessárias. Ao voltar para casa, soube esperar o dia seguinte para que seu marido, um pouco mais sóbrio, tomasse conhecimento do desenrolar de sua insensatez. Nabal, diante de sua tolice, foi agressivo, ofensivo e entregou-se à bebedeira. O desenrolar dos fatos já conhecemos e deixo aqui duas lições finais para encerramento desta aula. Em primeiro lugar, o sábio, ele sabe recuar quando percebe que seu impulso levaria ao pecado. E eu acrescento algo aqui que veio ao coração quando acabei de ler aqui, não é? Além de saber recuar, além de saber se afastar, o sábio, ele também sabe pedir perdão. Porque tem gente que acha que pela posição não pode pedir perdão a ninguém. Né? Tolo, insensato. O sábio sabe pedir perdão. Em vez de reagir no calor do momento, aprende a ouvir conselhos sensatos. Muitas tragédias podem ser evitadas com uma pausa, uma palavra equilibrada e, acrescento, um pedido de perdão sincero, um reconhecimento das ações erradas. Em segundo lugar, não negligencie suas falhas morais e emocionais. O descuido constante, somado à arrogância, conduz à queda. Ignorar a própria tolice é caminhar para o desastre. Olha como essas aulas de escola dominical, elas são de fato para a vida. Porque aqui a gente não enche linguiça, a gente fala da palavra de Deus. Conselhos aqui que, se seguidos, tenho certeza, tornarão o seu caminho, o meu caminho, menos espinhoso. Vamos agir com sabedoria. Finalizamos mais uma aula da Escola Bíblica Dominical e quero me dirigir a todos os irmãos que estão me assistindo, seja pela plataforma da Ferramenta BD, seja pelo YouTube. Tenham um ótimo final de semana, uma ótima aula da Escola Bíblica Dominical. Olha para mim, não se esqueça, abra a jaula.